Boa noite. Eu sou Marcelo Cabral, estudante de pós-graduação em Psicologia da Educação e estudo Edith Stein. Minha dissertação é o estudo sobre empatia em escolas públicas. Quero chamar para compor a mesa Suzana Filizola Brasiliense Carneiro, Maria Cecília Isato Parisi e Magna Celi Mendes da Rocha. O dinamismo entre fé e razão na vida e obra de Edith Stein. É com grande alegria que acolhemos os presentes para este evento de início do semestre letivo, promovido pela Coordenadoria de Pastoral Universitária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulado O Dinamismo entre Fé e Razão na Vida e Obra de Edith Stein. Edith Stein, 1891-1942, viveu em um período particularmente delicado da história da humanidade. Alemã, de origem judaica, viveu entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tendo sofrido o destino de milhões de judeus, perseguidos e aniquilados pelo nazismo. Viveu em uma sociedade marcada por contradições, que vê o surgimento do movimento feminista europeu e a luta pelos direitos das mulheres, e a forte repressão de tais movimentos, em especial na Alemanha dos anos 30, poesia de encontro com ideais nacional-socialistas, que só reconheciam um único papel para a mulher, o de esposa e mãe. Tomar parte de sua história é adentrar em um mundo familiar e, ao mesmo tempo, estranho, constituída por acontecimentos dramáticos, inesperados, comoventes. Sua vida e obra estão tão intrinsecamente ligadas que se complementam como subsídio indispensável a quem deseja conhecer seu pensamento. Filósofa, fenomenóloga, convertida ao catolicismo, soube harmonizar fé e razão, vida e obra, desafio que ainda instiga o homem contemporâneo. A fala começa por Suzana. Suzana Filizola Brasiliense Carneiro é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, 2016. Mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011. Possui graduação em Psicologia pela PUC, 1997, e especialização em Teologia da Evangelização pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, 2005. Atua em consultório particular e na área da formação humana em comunidades. Com a palavra, Suzana. Obrigada. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. É uma bela maneira de celebrar o dia de Santa Teresa Benedita da Cruz. Queria agradecer à Pastoral Universitária pelo convite. E nós preparamos essa apresentação. Cada uma vai falar, claro, trazendo muito a sua pessoalidade, mas pensando um pouco no percurso de Edith Stein, né? Na vida dela, no percurso, seguindo um pouco essa cronologia. Eu sou psicóloga de formação, a Maria Cecília é filósofa e a Magna é pedagoga. Acho que essa é uma marca de Edith Stein, né? Essa interdisciplinariedade, essa riqueza do seu pensamento. E eu vou começar falando justamente porque a psicologia foi a primeira ciência na qual Edith Stein adentrou e que acreditava encontrar as respostas para as suas grandes questões. Então, eu vou trazer um pouquinho da infância dela, do temperamento, um pouco esse olhar mais para a pessoalidade dela. E, em seguida, a Maria Cecília continua trazendo a sua contribuição em relação aos estudos filosóficos e como aquilo que ela experienciava em primeira pessoa, ela foi buscar os fundamentos e, depois de convertida, o diálogo entre a fenomenologia e Tomás de Aquino, né? E, finalmente, a Magna, como pedagoga, traz essa terceira fase da vida de Edith Stein, onde ela vai aplicar essa antropologia que ela trabalha a vida inteira no campo da formação humana e no campo da formação, principalmente pensando na questão feminina.
Então, eu vou começar a minha apresentação. Eu queria falar para vocês rapidamente deste livro, que é a Autobiografia de Edith Stein. Eu acho que é uma pérola preciosa, porque aqui a gente pode conhecer ela a partir das próprias palavras dela, né? Esse livro é a primeira obra que está sendo traduzida das obras completas dela para o português, saiu agora. E muito da minha apresentação, eu peço licença que eu vou ler algumas partes, porque eu trago justamente as palavras dela, descrevendo ela mesma e as suas vivências. Então, eu queria começar, né, trazendo... A gente está falando de fé e razão, fazendo referência à encíclica Fides e Ratio, do Papa João Paulo II, que afirma que a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. O desejo de verdade pertence à própria natureza do homem, e isso se explicita pelas questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? São questões que possuem a sua fonte comum naquela exigência de sentido que urge no coração do homem. E, ao ler essas palavras, elas nos remetem exatamente para Edith Stein, né? A sua vida e obra evidenciam esse anseio de verdade, essa busca de autenticidade do coração humano. Edith Stein era extremamente sensível, inquieta e inteligente, e demonstrou desde cedo essa exigência profunda de verdade e de clareza, que a fez percorrer o caminho da interioridade e da reflexão sistemática, dando origem a um percurso existencial e formativo extremamente coerentes. É justamente dessa unidade que brota a fecundidade do seu pensamento, um pensamento original, decorrente de alguém que viveu a partir da própria alma, para usar uma expressão cunhada por ela mesma, e, portanto, marcado pela sua pessoalidade única. Stein demonstra que não há cisão entre autoconhecimento e conhecimento do mundo. É isso que o seu percurso evidencia. Eu vou trazer, então, um pouquinho... Pode passar aqui. Vou contando a biografia e trazendo algumas palavras dela, né? Ela nasceu, então, no seio de uma família judia, no dia do Yom Kippur, no dia 12 de outubro de 1891, e o dia do Yom Kippur é uma festa, né, da expiação do povo judeu, que marca profundamente o percurso de Edith Stein. Ela nasce nesse dia e ela morre em Auschwitz, se oferecendo em sacrifício pelo povo judeu, né? Quando ela sabe que ela vai para a câmara de gás, ela diz para sua irmã: vamos pelo nosso povo, né? Por isso ela foi canonizada como mártir. E ela diz na biografia que ela gostava especialmente dessa festa judaica, então foi uma marca no seu percurso. Edith perdeu o pai muito cedo, ela tinha 2 anos de idade, e a mãe assumiu os negócios da família, para surpresa de todos, né? Naquela época, não esperavam que ela fosse assumir os negócios do marido, né? Uma mulher, no seu tempo, ficava em casa, cuidava dos filhos, e isso foi um exemplo para ela, né, dessa formação feminina, e que depois ela lutou tanto também para a sua própria formação e para esse olhar para a questão feminina também. Ela era uma pessoa miúda, os 3 anos, delicada e pálida. A sua irmã mais próxima era a Erna. Elas eram 11 filhos, dos quais 4 morreram, e ela era a caçula. E a penúltima era a Erna, que era mais próxima dela. Erna não era tão mais velha, mas parecia mais velha que ela. E na autobiografia, Edith Stein escreve: Erna parecia muito mais velha do que eu, mas quando eu abria a boca, todos se espantavam com o poço de sabedoria que era aquela pequena senhorita. Ela era vivaz, impertinente e colérica. Um mundo se agitava na sua alma infantil. Os irmãos diziam que a Erna era transparente como a água, a passo que Edith era fechada como um livro de 7 selos. E ela mesma se descreve. Ela fala aqui a respeito da relação com a mãe,
embora fôssemos muito unidas e amigas, minha mãe não era minha confidente, como, aliás, ninguém o era. Aos olhos de um observador externo, eu passava por transformações inexplicáveis e brutais. Nos primeiros anos de minha vida, eu demonstrava uma vivacidade ousada, estava sempre em movimento, transbordava de ideias engraçadas, era audaciosa e dava palpite em tudo. Tinha uma vontade forte e explodia de crises de raiva quando era contrariada. Então, ela conta, a irmã mais velha era estudante de pedagogia e que usava todos os seus conhecimentos para tentar educá-la, e que o último recurso era trancar ela num quarto escuro. E quando ela... pedagogia da época, né? Quando ela se dava conta de que isso ia acontecer, ela conta que ela se enrijecia, que ninguém conseguia arrastar ela, né? E aí ela fala, então, que isso tudo acontecia pela extrema sensibilidade que ela tinha. Então, ela fala, os meus parentes só podiam perceber essas reações externas. Mas, no meu mais profundo, havia um mundo oculto. Tudo aquilo que eu via e ouvia durante o dia era assimilado e meditado nesse mundo oculto. O fato de ver um homem bêbado podia me perseguir e atormentar durante dias e noites. Sobre essas coisas que tanto sofrimento me causavam, jamais eu disse palavra alguma a ninguém. Eu não via nenhum sentido em comentá-las. Raramente meus parentes perceberam algo do que eu vivia interiormente. Sem causa aparente alguma, eu ficava febril e, no delírio, falava o que sentia. Ela era muito sensível e observadora e começou a se conhecer e se trabalhar desde muito cedo. Então, todos esses acessos de raiva, ela fala que ela, aos 7 anos, isso tudo se acalmou dentro dela, esse mundo agitado se acalmou dentro dela, e ela passou a ter um autodomínio. E raramente perdia a calma, apesar do seu temperamento de fundo. E ela tinha uma imaginação muito fértil, e ela fala que, quando ela entrou na escola, isso foi bom porque ela passou a receber alimentos sólidos do conhecimento, porque a sua imaginação ia embora. Bom, na adolescência, aos 15 anos, ela tem uma crise profunda, entra numa crise profunda, e ela pede para abandonar a escola. Um pouco antes disso, aos 12 anos, ela se torna ateia, né? Ela passa a desacreditar de tudo e, na qualidade de pessoa independente, também passou a recusar a autoridade da mãe e dos irmãos. Então, foi um segundo rompante que ela teve, e ela vai viver isso, né, nessa condição, até mais para frente, quando ela encontra a fenomenologia. Então, aos 15 anos, ela atravessa esse período difícil e inquieto e decide abandonar a escola. Ela dizia, creio que o mais determinante na minha decisão foi a voz de um instinto seguro. Eu já havia passado tempo demais sentada nos bancos escolares e precisava agora de algo diferente. Começava a preocupar-me com todo tipo de indagações, concernentes principalmente à minha concepção de mundo, tema esse pouco abordado na escola. Então, a gente vê aqui essa exigência de verdade e clareza que não encontra correspondência no ambiente escolar. Tinha um abismo entre os seus anseios e a realidade, e isso a fez romper com o curso dos acontecimentos. Ela é mandada, então, para a casa da irmã mais velha, que morava em Hamburgo, para cuidar dos sobrinhos. Mas, depois de 10 meses, ela volta para Breslávia, ela decide que ela quer retomar os estudos para entrar na universidade. Então, em 1911, ela vai para a Universidade de Breslávia e ela entra na Faculdade de Letras. Ela fala que ela gostava muito de literatura e teatro e que foi uma importante base. Depois, ela se tornou professora de literatura por um tempo. Na Universidade de Breslávia, ela vai estudar história, germanística, psicologia e filosofia. E ela busca, principalmente nessa época, na psicologia, a resposta aos seus profundos questionamentos. Era o curso que ela mais se interessava e, além disso, ela fala muito da importância da história,
que para ela não era um interesse puramente romântico de mergulhar no passado, mas que tinha a ver com seu sentimento de responsabilidade social. E foi a partir daí também que ela passou a se engajar a favor do direito de voto das mulheres. Se num primeiro momento, então, eram sonhos que apresentavam um futuro maravilhoso para ela, agora eram os estudos que traziam certa satisfação interior e a distanciavam um pouco da família. Ela tinha uma natureza radical e se projetava de tal modo naquilo que aprendia interiormente que não dava importância ao resto. Ela dizia que quase não notava o quanto eu me distanciava dos meus e o quanto eles sentiam isso dolorosamente. E como era de se esperar, depois dos primeiros semestres em Breslávia, ela já não estava mais satisfeita. Ela sentia que ela precisava de outros ambientes, de novos estímulos. Ela passou também por um período, em 1912, numa crise, uma certa depressão, justamente nesse período em Breslávia. Ela entra em contato com uma obra que era um best-seller na época e que retratava a sociedade de então, que ela descreve da seguinte forma. Ele descrevia com as cores mais nítidas a vida estudantil e seu deserto de vínculos humanos, deserto esse que inicia as pessoas absurdamente no consumo de álcool e em outros descaminhos morais daí resultantes. Aquilo me encheu de um desgosto tal que eu não fiquei bem por semanas. Perdera toda a confiança nos seres humanos que eu cruzava a cada dia. Ia e vinha com a impressão de estar esmagada por um peso enorme e não podia reencontrar minha alegria. O que a tirou desse estado depressivo foi o contato com uma cantata de Bach. Edith Stein era apaixonada por Bach e ela conta que, ao ouvir uma das cantatas, baseado num hino de Lutero, aquilo fez ela retomar, ser preenchida por uma alegria combativa, ela fala. Bom, o que a fez, de novo, sair de Breslávia, que ela sentia que já era um ambiente que ela precisava de mais estímulos, foram principalmente dois motivos. O primeiro foi a decepção com a psicologia, né, que ela entra com toda a esperança, achando encontrar as respostas para suas questões, mas era uma psicologia que estava inserida no contexto positivista da época, né, e que ela vai caracterizar como uma psicologia sem alma. Uma psicologia cujo objeto de estudo se delineava pelo método experimental e se restringia às sensações corpóreas, sem atingir o espírito humano. Então, ela se decepciona e ela percebe que a própria psicologia não conseguia encontrar os seus fundamentos. Ela vai falar mais para frente que ela percebia que todo o esforço para definir o que era a psique estava imerso numa confusão entre psique e consciência. E depois ela vai desenvolver os seus trabalhos com a intenção de ajudar a psicologia e as ciências do espírito a encontrar os seus fundamentos. Então, nessa época, ela entra em contato com a obra de Edmund Husserl, com o segundo volume de Investigações Lógicas, e ali, na fenomenologia, ela encontra o caminho investigativo adequado para a compreensão do ser humano. Os fundamentos necessários, ela fala, né? A fenomenologia que propõe ir às coisas mesmas para captar a sua essência. Ela decide, então, em 1913, se mudar para Gotinga, onde morava Husserl, onde havia o chamado círculo fenomenológico. Todos os filósofos que queriam aprender esse novo método moravam em Gotinga, né? E formavam esse círculo fenomenológico de Gotinga. E, nesse momento, foi interessante porque ela assimila o método com muita rapidez e clareza. Ela já era inclinada à introspecção, a ler no interior das coisas, e isso era uma característica própria do método fenomenológico. Então, as suas próprias características pessoais, né, e a sua inteligência brilhante fizeram com que, rapidamente, ela compreendesse e absorvesse o método. E foi nessa época, convivendo com esses filósofos, muitos deles cristãos,
que lhe chamou a atenção, né, o fenômeno da fé. Foi a primeira vez que ela se abre para esse fenômeno, justamente a partir do método fenomenológico. Ela disse: nos é convidado a olhar todas as coisas com os olhos livres de preconceito, é preciso se abrir para aquilo que aparece. E o fenômeno da fé apareceu para ela, principalmente através da convivência com pessoas que ela admirava, pessoas tão cultas e que eram pessoas de fé. E ela relata principalmente o contato com Max Scheler, como foi importante para ela. Eu vou ler esse relato. Não sei em que ano Scheler voltou à Igreja Católica, mas provavelmente não fazia muito tempo. Era, de todo modo, a época em que estava cheio de ideias católicas e sabia se fazer defensor delas com toda a maestria de sua mente e eloquência. Foi assim que entrei em contato pela primeira vez com esse universo que me era até então totalmente desconhecido. Esse contato ainda não me conduziu à fé, mas abriu-me um domínio de fenômenos perante os quais eu não poderia mais ficar cega. Não era em vão que, sem parar, nos inculcavam que olhássemos todas as coisas face a face, livre de toda preconcepção e sem viseiras. Caíram assim as barreiras dos preconceitos racionalistas, dentro dos quais eu havia crescido, e o universo da fé surgiu de repente diante de mim. Várias pessoas com quem eu convivia cotidianamente e por quem tinha admiração pertenciam a esse universo. Eles mereciam, sem dúvida nenhuma, que eu refletisse seriamente sobre ele. Naquele momento, ainda não tinha chegado ao ponto de estudar sistematicamente questões da fé. Ainda estava por demais absorta por outros temas para fazê-lo. Contentava-me em acolher em mim, sem resistência, os estímulos que vinham das pessoas à minha volta, e fui por elas progressivamente transformada, quase sem perceber. Então, esse foi um primeiro contato dela, né, com o fenômeno da fé, e aquelas sementinhas foram sendo colhidas no seu coração e, devagarinho, levando ela, né, num processo que eu diria num caminho de providência, através da busca intelectual e através dessas vivências pessoais. Bom, já logo depois de alguns semestres em Gotinga, Edith resolve pedir a Russell para fazer o doutorado, né? E aí ela escolhe o tema da empatia. O que é empatia? É uma vivência, né, da pessoa que possibilita a compreensão da experiência do outro e, portanto, que torna possível a relação intersubjetiva e a vida em comunidade. E é interessante justamente ela escolher esse tema, dentre os temas que Russell estudava, o tempo, a ética, enfim, é justamente um tema que era uma vivência da pessoa. Isso reflete o interesse dela por compreender a constituição do ser humano. E aí, durante o processo da tese, ela entra novamente num processo de desorganização interior, de frustração, porque ela não conseguia organizar todo esse material, e ela fala, né, essa exigência dela de clareza, que ela não conseguia, com as suas próprias forças, né, terminar aquele doutorado, se organizar para aquele tempo de estudos. Mas ela, apoiada em Adolf Reinach, que era um dos estudantes e professores que acolhiam os estudantes novos, ela conseguiu se reanimar e avançar. E essa vivência, esse estudo da empatia foi fundamental, foi uma pedra fundamental para todos os estudos seguintes dela em relação à constituição da pessoa, toda a formulação da antropologia filosófica dela. Então, a partir dessa vivência, ela foi identificando qual era a constituição do ser humano. Quando eu encontro uma pessoa, imediatamente ela se revela a mim como um corpo, né? Como um ser material. Então, a dimensão corpórea. Mas esse corpo, ele não é só uma coisa material, é um corpo vivo, é um corpo animado, né? É um corpo sensível. E aí entra a dimensão da psique, que ela vai falar, né? Dos sentimentos. Eu percebo que a pessoa sofre, eu percebo que a pessoa está alegre. E, adentrando ainda mais nesse contato,
eu percebo que a pessoa tem também algumas vivências, que ela vai chamar de vivências espirituais, que estão ligadas à capacidade de reflexão, à vontade, à tomada de decisões, ao contato e à sensibilidade aos valores. E, a partir daí, então, ela constitui, né, ela percebe essa constituição da pessoa, que Russell também havia chegado, que são essas 3 dimensões, do corpo, da psique e do espírito. E essa última, justamente, é o que define a pessoa humana, é o diferencial, né? Então, é interessante porque esse estudo da empatia e o estudo do outro, ele não é simplesmente uma descrição externa, mas é algo que me toca profundamente e que desvela a minha própria constituição. Então, ao olhar para o outro, eu me reconheço. Me reconheço enquanto humano e também reconheço a minha singularidade naquilo que somos diferentes, né? Então, a empatia foi fundamental e é um ponto muito importante porque nos ajuda a sair do solipsismo, né? Da ideia de que nós somos fechados ou simplesmente seres subjetivos. Bom, já passei do meu tempo, né? Já fui longe. Bom, Edith Stein se gradua na Universidade de Gotinga, justamente já com a tese da empatia, né? Ela, no ponto que ela estava, já foi possível ela se graduar, e ela interrompe os estudos porque explode a Primeira Guerra e ela decide ser voluntária na Cruz Vermelha. Então, ela escreve: encontrava-me num estado de tensão febril, encarando de frente com grande lucidez e determinação que me aguardava. Agora, minha vida já não me pertencia, disse a mim mesma. Tenho de investir todas as minhas forças nisso que está acontecendo. Quando a guerra terminar, se eu ainda estiver viva, poderei voltar a pensar em meus assuntos pessoais. Aqui ela mostra fortemente o seu engajamento, nessa sensibilidade, esse comprometimento político, essa solidariedade, né? E que depois também a leva a desenvolver a ideia de comunidade, que está baseada justamente na relação de solidariedade. Bom, ali, essa vivência na Cruz Vermelha foi muito importante para o desenvolvimento da tese dela sobre a empatia. Ela lidava com doentes graves, poucos que se comunicavam, e, através do olhar, ela começa a compreender o que as pessoas precisavam. Então, ela desenvolve isso, né, de como é que eu adentro no mundo interior do outro quando a comunicação verbal não é possível, né? E ela descreve, eu não vou ler porque vou me alongar muito, mas ela descreve o contato com um doente grave e como os médicos em volta dele, falando sobre a situação dele, como ela via dos olhos brilhantes dele, a angústia que ele sentia, que ele estava compreendendo tudo, né? Ele estava imóvel, paralisado, mas ela percebia aquele mundo interior que estava lá e qual era a vivência dele. Ela volta, depois de 6 meses, retorna à sua cidade natal e ela passa a ser assistente de Russell, mas não por muito tempo, porque ela tinha esse desejo de desenvolver os seus estudos de uma forma original. Então, ela percebia que, sendo assistente dele, não sobraria tempo para ela desenvolver os seus próprios trabalhos. E aqui, já em 1922, ela dá continuidade ao estudo da estrutura da pessoa, que ela começou na empatia, e já aparecem 2 temas que são frutos dessa sua vivência de fé, que é o núcleo da pessoa, a questão da identidade. Então, se na empatia ela apresenta a constituição do ser humano, né, essa constituição essencial comum a todo ser humano, agora ela vai falar da singularidade. Cada um é único e singular. Ela fala dessa presença do núcleo, ou alma da alma, que dá a nossa marca pessoal, e da importância de vivermos a partir da própria alma, né? Ela vai falar que esse se ancorar na sua própria alma é uma fonte de força vital para todos nós, né? E a segunda questão, justamente da experiência religiosa, quando ela vai falar também que a experiência religiosa é uma fonte de força, promove um acréscimo de força que vem de fora, ou seja, que transcende a nossa própria constituição. Ela descreve o estado de repouso em Deus, nesse caso. E foi isso.
Eu vou só ler esse estado. Trata-se de um estado de total relaxamento de toda atividade espiritual, no qual não se fazem planos, não se tomam decisões, e não apenas não se age, mas se coloca cada coisa futura na vontade divina e se abandona completamente ao destino. Então, vemos, portanto, que a busca da verdade e as investigações sobre a pessoa conduzem Edith Stein naturalmente à descoberta de uma realidade transcendente e que, num primeiro momento, não se manifesta nela como uma atitude de fé, mas que ela adentra pela razão, pelas evidências às quais a razão lhe conduz, às quais a descrição e a percepção das vivências lhe conduz. Conhecer o ser humano e sua essência a leva necessariamente à descoberta de uma realidade que ultrapassa e para a qual ela não consegue mais ficar indiferente. Concluindo, podemos dizer que o dinamismo entre fé e razão se evidencia em Edith Stein pela unidade e convergência entre aquilo que se desvela enquanto fenômeno, o que experimenta em sua interioridade e no encontro com os outros, e os resultados da reflexão sistemática que a leva aos fundamentos das perguntas essenciais que carregou desde sempre em seu coração inquieto e sedento da verdade. Vou parar por aqui. No final. A gente planejou as nossas 3 apresentações para dar continuidade e passar toda a vida da Edith Stein, né? Então, agora, eu vou falar sobre essa relação da filosofia, da fenomenologia com a metafísica cristã, a escolástica, como ela vai falar. Desculpa. E depois a Magna vai falar a última parte. A fala agora vai estar com a Maria Cecília Isato Parisi. Ela possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História da Filosofia pela Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne, e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, na linha de pesquisa Metafísica, Ciência e Linguagem. É professora desde 2006 até o presente no seminário Maria Mater Ecclesiae, Eclésia do Brasil. É membro do GT Edith Stein e o Círculo de Gotinga, membro do grupo de pesquisa O Pensamento de Edith Stein, Unifesp, membro do grupo de estudos Teresa Dávila, Gesta, do Instituto Santa Teresa, Lorena, São Paulo. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e idealismo alemão, especialmente em Hegel, e no pensamento contemporâneo, especialmente na fenomenologia de Edith Stein. Atua principalmente nas seguintes áreas: fenomenologia, antropologia filosófica, fenomenologia e filosofia da religião, fé e razão. Investiga os temas liberdade, subjetividade e intersubjetividade, relação da pessoa humana com Deus, identidade e gênero. Maria Cecília? Obrigada. Desculpe, eu vou usar essa ferramenta que são os slides, até com frases, porque eu acho que é tanta riqueza e é um modo que eu utilizo para... podem sim dispor, depois eu posso dispor para vocês. Inclusive, nós estamos construindo um site, esse material vai ser compartilhado com todo mundo, né? A gente, de certa forma, quer fazer um pouco o que Edith Stein fazia com seus colegas lá da fenomenologia de Gotinga. Mas, se der tempo, a gente fala um pouquinho isso no final. Eu coloquei aqui essa primeira frase, que a Suzana começou também, né? De João Paulo II. Não é à toa que, em 1998, quando sai essa encíclica Fides et Ratio, né? E depois do Concílio Vaticano II, é o primeiro momento em que um intelectual que era fenomenólogo, João Paulo II era fenomenólogo de formação, né? Então, ele quis trazer uma luz para essa possibilidade de diálogo entre fé e razão, que não ficava, né, naquela ideia de a teologia é a irmã mais velha, a filosofia é a irmã mais nova, né, uma tem que se submeter à outra, mas com essa bela imagem, que, por sinal, essa imagem do pássaro ela está no Ser Finito e Ser Eterno, que é a obra de Edith Stein. João Paulo II leu muito Edith Stein, né? Então, a encíclica Fides et Ratio, de certa forma, e foi muito bom que a Suzana falou um pouco da vida dela, ela é, de certa forma, muito inspirada na vida de Edith Stein, não só dela, mas de outros filósofos que eu até vou colocar,
que também tiveram esse embate de vida, de vivência, né, de ter uma busca da verdade intelectual e, de repente, se encontrar com esta pessoa, Cristo, né, e se perguntar o que vai fazer com essas, né, com essas duas realidades que, a partir da filosofia moderna, lá com Descartes, se diziam que eram realidades completamente distintas, né. Então, essa imagem é muito bonita e é de Edith Stein. Um papa não precisa botar suas fontes nas encíclicas, então ele não fez nada errado, né? E diz, então, que fé e razão são duas asas, né? Então, eu sempre falo, duas asas têm que bater, elas têm que bater em harmonia. Se uma bate mais que a outra, o pássaro não anda, né? Não se eleva, não voa. Mas são são asas de quê? Do espírito humano que quer se elevar para a contemplação da verdade. Então, a questão da verdade, que foi a grande questão de Edith Stein, desde pequenininha, ela buscou a verdade, né? E teve um momento em que, e foi a primeira frase que eu li, porque eu tive uma vida, não digo parecida, mas também tive uma formação bem filosófica totalmente agnóstica, e depois tive um encontro bem pessoal com Cristo, e depois fiquei com dificuldade de juntar essas duas coisas. E, graças à providência, encontrei Edith Stein e essa encíclica que me foi dada para ler. E aí eu consegui começar a fazer essa síntese. E foi em 1998 que essa encíclica foi publicada, e foi também o ano da santificação de Edith Stein, por João Paulo II, né? Então, ele diz que esse espírito que se eleva para a contemplação da verdade, e que não há nenhuma... A gente não tem que se vangloriar disso, né? Porque essa necessidade de contemplar a verdade foi Deus que colocou isso em nós, esse desejo de conhecer a verdade. E, em última análise, ao conhecer a verdade, a gente está querendo conhecer Deus, né? E essa foi a primeira frase que eu li de Edith Stein. Um padre amigo me deu uma biografia dela, e isso me tocou muito, em que ela disse: quem está buscando a verdade está, conscientemente ou não, buscando Deus, né? E também, quando disseram para ela que Russell tinha falecido, e as pessoas disseram: pois é, será que ele vai para o céu? Afinal, ele era protestante, não era católico, né? E ela disse: eu não tenho nenhuma preocupação com o destino do meu mestre, né, do nosso mestre, porque ele sempre foi um homem que buscou a verdade. Logo, ele certamente está na presença de Deus, né? Então, Edith Stein falou isso porque era o que ela vivenciava na vida dela. Não eram duas teorias que ela colocou em contato. E é isso que João Paulo II propõe, nessa reciprocidade entre a fé e a razão, em que o homem, buscando a verdade, buscando se conhecer, ele vai conhecendo Deus, vai amando Deus, e Deus revela ao homem quem ele é, né? Então, ele vai se conhecendo também. Por isso, pedagogia, né, formação do outro, autoformação, psicologia, filosofia, tudo isso são meras faces, né, de olhar esse grande mistério que é o homem, imagem e semelhança de Deus. O homem que é capaz, né, de se relacionar, o homem que é um intelecto finito, é capaz de se relacionar com um intelecto infinito. Isso é uma graça, né? Não é à toa que Edith Stein, depois da conversão, sempre os textos filosóficos paravam no momento e ela dizia: agora a gente conta com a graça, né? Não podemos esquecer. Então, apesar de toda essa impetuosidade dela, intelectualmente ela era audaciosa, mas extremamente humilde, também como intelectual, né? E é por isso, nesse ponto 73 da encíclica, João Paulo II vai dizer que a razão, ela se move nesses dois polos, a palavra de Deus e o melhor conhecimento desta através da razão natural, né? Ela é guiada para evitar percursos que podem conduzi-la fora da verdade revelada, ou seja, então há uma irmandade, uma fraternidade entre a razão natural e a fé revelada, e elas ainda se sentem estimuladas a explorar caminhos que sozinhas não conseguiriam, né? Então, vejam que bacana, não é uma relação de irmã mais velha e irmã mais jovem. E João Paulo II vai dizer que é uma relação de reciprocidade circular. Depois ele vai utilizar essa mesma concepção para falar da relação homem e mulher, né, especialmente na sua teologia do corpo, que é uma relação de reciprocidade circular. Se reconhece a autonomia desses dois polos,
Filosofia não é teologia não é filosofia, não pode ser, cada uma tem a sua autonomia, mas uma ajuda a outra, uma ajuda e esclarece o caminho da outra. E foi isso que Edith Stein viveu na sua vida, né? E no ponto 74 da encíclica, o João Paulo II vai dizer: grandes teólogos cristãos também se distinguiram como grandes filósofos. Ele vai citar São Gregório de Nanciano, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Boaventura, São Tomás de Aquino. E ele disse não só esses. Vejam que interessante, mesmo no tempo recente, contemporâneo, a gente sempre teve, né, filósofos, teólogos, que fizeram na sua vida essa síntese. Então, no âmbito ocidental, ele vai dizer o John Henry Newman, que foi, inclusive, aquele que Edith Stein traduziu. Ela foi a primeira a traduzir a obra dele do inglês para alemão. Antônio Rosmini, Jacques Maritain e Etienne Gilson, que Edith Stein se encontrou, eram tomistas e convidaram ela para participar do primeiro simpósio tomista na época, na França, e Edith Stein, é citada na encíclica. E, no âmbito oriental, ele vai falar dos Slovvev, Pavel Florensky, Kadev e o Losky. Então, eles são exemplos de um caminho de pesquisa filosófica que tirou vantagens dessa confrontação dos dados com a fé. E é muito bonita essa palavra confrontação, que é essa palavra que está lá no Gênesis, quando Deus cria a mulher, né, e ela coloca a mulher frente ao homem, se confrontando um ao outro. E, infelizmente, nós temos a ideia da confrontação como algo negativo, conflituoso, né? E essa reciprocidade circular, ela só existe quando os dois dialogam numa confrontação, né? Edith Stein viveu muito isso como fenomenóloga, né? Eles faziam parte de um grupo, e este grupo tinha aprendido com Russell, o grande mestre, né, esse método de olhar para as coisas mesmo, sem preconceitos, e Russell dizia: cada um vai aplicar na sua área. E, entre eles confrontavam as suas experiências, né, para um ajudar o outro, dizendo não vai por aqui, vai por ali, né? Então, era realmente um ambiente de fraternidade, né? E essa é a proposta que Edith Stein tem desse diálogo que, da fenomenologia, ela levou para a filosofia. Por isso, a grande novidade da Edith Stein é propor esse confronto da fenomenologia e da filosofia moderna com o que ela chama de escolástica. Eu vou tentar falar um pouquinho disso e, no que eu puder falar, e, bom, depois, quem sabe, teremos mais oportunidades também. Então, a Edith Stein, para falar um pouquinho da conversão dela, continuando nesse fio condutor da vida dela, porque muitas pessoas pensam assim: Edith Stein era fenomenóloga, se converteu e abandonou a fenomenologia para se tornar uma tomista, né, trabalhar com Tomás de Aquino. Ela traduziu, inclusive, as questões disputadas da verdade e tudo, mas não foi o que aconteceu, né? Foi a fenomenologia que a conduziu à religiosidade, né, a procura, o interesse por estudar a experiência religiosa. No final da empatia, ela diz: eu apliquei tudo o que a gente estudou e falta entender algo que é uma experiência autêntica, como a Susana bem falou, essa experiência de pessoas com espíritos puros, ela diz, pessoas com anjos, né, ou com Deus. Não entra nessa relação uma relação corpórea, como tem entre seres humanos. Eu não tenho como olhar os olhos de Deus para ver o que ele está pensando, etc. Então, ela ficou muito instigada, porque ela dizia: pessoas que eu confio, que eu admiro, dizem que existe essa relação. E, logo, em 1916, bem antes da conversão dela, ela termina a tese de doutorado dela dizendo: isso não está claro. E eu sei que existe uma possibilidade autêntica no terreno da religião, e me parece que o estudo da consciência religiosa seja o melhor meio para encontrar esse caminho. Então, foi pelo estudo da consciência religiosa, pelo estudo intelectual, mas sem preconceitos racionalistas, né, nem empiristas, porque a proposta de Russell é essa, olhar as coisas tal como se manifestam. Ela foi estudar a consciência religiosa.
Nesse tempo, ela também passa por uma grande crise interior, né? A gente percebeu já que essas crises são constantes na vida de Edith Stein, né? Tudo aquilo que ela se questionava, ela vivia profundamente no seu eu, né? Então, é uma marca dela. Ela não vai conseguir um cargo de docente, embora ela tenha passado em todas as provas que ela tenha feito, porque naquele momento a lei não permitia que uma mulher desse aulas na universidade, né? Por isso também Edith Stein vai continuar se engajando pela defesa dos direitos da mulher e para que ela tenha uma formação intelectual e para que ela possa também, assim como o homem, ter uma formação completa e integral, né? E ela não se desanima e ela, inclusive, propõe dar aulas de fenomenologia na sua casa, né? Naquele momento, ela tinha sido assistente de Russell por 2 anos, tinha percebido que ela não teria tempo para continuar suas pesquisas, especialmente sobre a pesquisa sobre o que é a pessoa humana. Esse foi sempre o grande interesse dela. Primeiro se perguntando quem eu sou, desde pequenininha, né? E depois estudando sobre isso. Então, ela deixa de ser assistente de Russell, tenta uma cátedra, não consegue, mas ela nunca rompeu com seu mestre, né? E nunca deixou de aplicar o método fenomenológico, nem nos últimos textos dela, os textos espirituais do Carmelo, ela ainda faz referências a Russell, né? E continuou se correspondendo com cartas até ele falecer. Então, não teve uma ruptura, como muitas pessoas acham que aconteceu, né? Ela continuava se correspondendo, ela trocava cartas, mesmo estando fora do meio acadêmico, com aqueles colegas que estavam dentro, que tinham conseguido, né, os homens, e ficavam sempre se apoiando mutuamente, e quase todos mandavam seus textos para Edith Stein analisar, ler e criticar, porque ela era uma crítica muito perspicaz, e ela não deixava passar absolutamente nada, né? Então, ela vivia com os textos, os manuscritos dos colegas. Quem tiver a oportunidade de ler as cartas dela, porque esse período não está nos escritos autobiográficos, é um período que ela não escreveu sobre ele, mas nas cartas a gente vai vendo toda essa troca, foi muito bonito. Eu reli umas partes para estar aqui hoje, e foi uma experiência muito, muito bacana. Até como a gente está pensando em montar este site, eu digo, esse site tem que ter esse jeito de Edith Stein, né? Pessoas de várias áreas que aplicavam método em várias. Um era biólogo, o outro era na área das leis, da ética, da política, da psicologia, da pedagogia, mas todos eles se trocavam essas correspondências e se visitavam também, né? Então, isso é muito importante. Então, a conversão dela, como eu falei, ela já foi se dando, né, aos poucos, sem ninguém saber. A Suzana falou muito bem, né, colocou nas fases de Edith Stein, ela não contava nada para ninguém, mas o que ela relata, inclusive nesse texto que ela está aí nos escritos autobiográficos, não tem só a história de uma família judia, mas tem também como eu entrei no Carmelo de Colônia. E ela relata esse texto dizendo que, em 1921, ela estava na casa desse casal, Konrad Martius, e ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, que ela tinha sido dada para ela de presente pela viúva do Reinhard, que era também um fenomenólogo que faleceu, e a viúva a incumbiu de fazer a publicação das obras dele. Inclusive, nesse momento, Edith Stein diz que foi o grande encontro com a leveza que um cristão leva à própria cruz. Quando ela foi encontrar essa viúva jovem do Reinhard, que era esse grande braço direito do Russell, ele foi voluntário e morreu na guerra, né? Ela foi visitá-la e ela foi pensando, meu Deus, eu vou encontrar essa jovem senhora, né, recém-casada, viúva, de um modo... E o marido ainda foi como voluntário, e disse que ela chegou lá e viu uma pessoa completamente, né, apaziguada na sua fé, e isso tocou muito ela, né? E Edith Stein se correspondeu muito porque ela ficou responsável de publicar essa obra. Então, a gente vê que, depois de Reinhard, Edith Stein era quase o segundo braço direito de Russell, né?
e aparentemente foi a viúva Ana que deu para ela esse livro da Teresa de Ávila, que ela foi visitar a Conrad Martins numa noite que eles iam sair. Ela falou: deixa eu ficar aqui me divertindo, lendo um pouco. E ela leu esse livro e disse: no verão caiu em minhas mãos a vida de nossa Santa Madre Teresa e pus fim à longa busca da verdadeira fé. Né? Então, Edith Stein aí decidiu se tornar não só cristã, mas se tornar católica. Né? Essa grande dúvida é dela, porque as melhores amigos eram protestantes. Naquela época, a Alemanha era protestante, a Rússia era protestante, mas quando ela leu muito Santo Agostinho, leu muitos teólogos, e os teólogos eram católicos, e especialmente os sacramentos foi algo que fez ela perceber que havia uma profundidade teológica que satisfazia ela, e isso ela não encontrava no protestantismo. Né? Então, é muito bonito, inclusive, ela tem toda uma continuação da constituição da pessoa humana, que ela chama de antropologia teológica, que é a compreensão do ser humano a partir dos sacramentos. Né? Muito bonito, e um texto que quase ninguém conhece. Edith Stein vai comunicar à sua família que não vai aceitar, e olha que bacana, ela vai ser batizada, né? Logo em seguida ela vai para o padre e fala: eu quero ser batizada. E ele diz: você não sabe nada. Pode deixar, me pergunte o que o senhor quer. Ela já tinha lido absolutamente tudo do catecismo, do que tinha na época, e o padre fez uma anotação que no final era ela que estava ensinando, né, a ele sobre as questões do catolicismo. E ela, inclusive, certamente com muita habilidade, conseguiu isso. A madrinha dela foi a Conrad Martins, que era protestante. Né? Então, vejam como essa abertura ela se dava não só no meio intelectual, mas também no ambiente teológico. Né? Que exemplo para a gente isso. Né? E vejam que ela é batizada em janeiro, em fevereiro já é crismada, assim, né? Totalmente... preparada, né? E por não conseguir um cargo como professora, ela aceita um posto de professora de latim e literatura numa escola de dominicanas. Mas ela diz que um dos grandes objetivos dela também era se recolher um pouco. Ela vai viver uma vida reclusa. Depois ela vai contar, como eu cheguei no Carmelo, que já em 1921 ela pensou em se tornar religiosa. Né? Mas ela viu o mal que fez a mãe dela saber da conversão. Imagina, ela era filha caçula de um pai que com 4 anos faleceu. Né? Então, ela tinha todo aquele peso de ser, né, a última filha, a querida, a mimada. E ela disse: eu acho que minha mãe morreria se eu dissesse para ela que eu quero entrar no Carmelo. Mas ela viu essa possibilidade de dar aula nas dominicanas, porque ela teria um quartinho lá, e ela disse: eu vivia praticamente como uma religiosa. Né? Então, o que ela fez naquele tempo? Ela aproveitou para ler os grandes teólogos católicos. Né? E conheceu, em 1923, este padre jesuíta, o Eric Zivara, que era o editor da obra do cardeal Newman. Ela se interessou muito pelo Newman, porque era um anglicano que tinha um percurso muito parecido com ela. Ele foi estudar a fundo a religião, ele fundou aquele movimento de Oxford e foi estudar a fundo, e, ao estudar a religião, ele viu que era normal que ele fosse se tornar católico, que o catolicismo era a religião verdadeira, né, tal como ela tinha sido revelada por Cristo. Então, ela vai traduzir a obra dele, né, e esse Eric Zivara vai dizer para ela não abandonar os estudos de filosofia, porque ela começou a ser dirigida por esse jesuíta, e certamente dizer: posso entrar no Carmelo? Posso ir para a vida religiosa? E ele dizia: não, continua seus estudos, você tem um papel como mulher intelectual, católica, isso é muito importante no mundo de hoje. Né? Ele também era grande amigo de uma outra católica feminista, que era Gertrude von Lefort. Ele apresentou as duas, é muito bonita a história disso. Né? A von Lefort foi que escreveu A Mulher Eterna, e que fez aquele texto que ficou uma obra de teatro e de cinema, que é a última do Cadafausto, que conta aquele grupo de irmãs que, na Revolução Francesa, foram para a guilhotina. Muito linda. Né? Então, esse padre juntou essas duas grandes mulheres. E Edith Stein, então, se dedicou a
traduzir a obra de Santo Tomás, não só a estudar, como a traduzir. Ela era professora de latim, ela conhecia o grego, ela conhecia mais de 8 línguas. Ela tinha feito germanística, né, logo na sua primeira graduação, então ela fez isso. Eu peguei essa citação do Newman porque a gente vê como Edith Stein se identificava, né? Ela estudava aqueles com quem ela se identificava na sua vida. E ela diz assim, numa carta a Roman Ingarden, esse grande amigo fenomenólogo polonês que ela se correspondeu por muito tempo. Ela dizia: traduzir me proporciona uma verdadeira alegria. Além do mais, para mim é maravilhoso sentir-me próxima de um espírito como Newman. Sua vida inteira consistiu somente em uma busca da verdade religiosa e o conduziu inevitavelmente à Igreja Católica. Então, foi essa motivação que ela teve para essa tradução, né? Edith Stein, ela também fala nas cartas que, a partir quando ela começou a estudar Tomás, ela teve vontade de se dedicar aos estudos das obras clássicas da escolástica. E ela disse que, para ela, então, começou a se delinear essa grande diálogo fé e razão, que é uma confrontação da filosofia tradicional católica e a filosofia moderna, né? Então, essa relação que ela começou, essa confrontação entre as duas. Essa confrontação ela é bem ilustrada, e eu termino com isso, com um artigo que ela publicou em 1929, num livro organizado por Heidegger para a comemoração dos 70 anos de Husserl. Quando Edith Stein deixou de ser assistente de Husserl, Heidegger tomou o lugar dela como assistente de Husserl. Mas depois Heidegger se separou, se afastou do método fenomenológico, porque ele ficou muito numa filosofia da existência, né? E ele pediu para Edith Stein, para os grandes próximos de Husserl, fazerem um artigo. Edith Stein, ela fez um texto original na forma de um diálogo. E muito inteligente, assim, porque é um diálogo em que Husserl e Tomás se encontram, né, como se Husserl sai da festa de aniversário extremamente cansado pela aquela vida social que ele não estava acostumado, entra no seu escritório, senta na sua cadeira preferida e diz: ai, que bom, vou descansar lendo um pouco de filosofia, porque eu estou muito cansado de ter visto tanta gente, de ter conversado tantas coisas. E, nesse momento, bate a porta e o Husserl abre e vê um senhor com hábito. E ele fala: desculpa, eu não lhe conheço. Ele fala: não, o senhor já ouviu falar de mim, sou o Tomás de Aquino. E aí ele convida e os dois começam a conversar. É maravilhosa. No seminário, uma vez, os alunos fizeram o teatro. Foi incrível, foi muito, muito bacana. Esse diálogo ele é maravilhoso, ele é muito facilmente acessível, porque ele está nessa revista Cintila, de Curitiba. Dá para conseguir por internet uma tradução muito bacana. O Heidegger não gostou, porque não achou nada acadêmico aquilo. E ele pediu para Edith Stein transformar aquilo numa forma de um diálogo, né? Mas, realmente, eu acho que é muito bacana a gente imaginar essas duas figuras, porque eu acho que mostra muito bem essa relação da fé e da razão, né? Os dois sentados, né? Edith Stein lá como a mediadora, né? Gravando, anotando. E eles veem seus pontos em comum, os pontos que eles têm em comum, o que eles não têm em comum. É como se Tomás... Então, Edith Stein, o que ela faz? Ela traz Tomás para o tempo presente, né? Tomás vivia no momento em que não se falava da subjetividade, porque a subjetividade humana, a singularidade, ela era sustentada por Deus, pela alma, né? Aí a gente entra na filosofia de Descartes: o sujeito é o cogito, aquele que pensa. E cadê a singularidade? O indivíduo some, né? Ele é englutido por essa filosofia moderna. Então, e Husserl traz aquilo de volta com essa... E Edith Stein vai adentrar nessa noção do núcleo central, né? Do kern, da alma. Ela chama a alma da alma, que é o que ela vê em Teresa também. Então, imagina colocar esses dois em diálogo. Foi um diálogo extremamente frutuoso, né? Então, eu aconselho todo mundo que se interessa a ver, né? E fala a filosofia como ciência rigorosa, razão natural e sobrenatural, fé e saber, filosofia crítica e dogmática, filosofia teocêntrica e egocêntrica, ontologia e metafísica, método empírico e idético e a questão da intuição. Quem lê esse diálogo e lê a Fides et Ratio vai encontrar muitos pontos em comum.
né? Eu tinha mais coisas para falar, mas eu quero deixar agora a Magna falar de uma outra versão, de uma outra faceta extremamente interessante dessa nossa protagonista, Edith Stein, como pedagoga e também como carmelita. Muito obrigada. Com a palavra, Magna Celim Mendes da Rocha. É doutora e mestre em Educação, em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. Desde a graduação, interessava-se e atua na formação de professores, em uma perspectiva inclusiva e integral. Defendeu sua tese de doutorado em 2014 com o título O Sentido de Formação em Edith Stein, Fundamentos para uma Educação Integral. Trabalha na Pastoral Universitária da PUC-SP e participa da equipe de coordenação do curso de extensão em ensino religioso, promovido pela Faculdade de Teologia da PUC São Paulo e Vicariato da Educação em Universidades. Boa noite. É uma grande alegria tê-los aqui, é uma grande alegria estar aqui. E uma alegria muito grande, né, compartilhar esse momento com a Suzana e a Cecília. E com o Marcelo também, né, que está pesquisando, está fazendo o mestrado dele aqui no mesmo programa que eu, né, em Psicologia da Educação, sobre a empatia em Edith Stein, né. Eu me sinto muito feliz por elas, né. A gente montou um grupo para organizar o evento, enfim, e a primeira coisa que eu coloquei assim no grupo com as meninas, eu disse: olha, eu sou fã de vocês. Começando já dizendo, eu sou fã de vocês, assim. Nosso contato é via Edith Stein, né, nossos interesses, assim, eu conheci Suzana em 2010, quando eu estava começando a conhecer Edith Stein nos eventos da Alice Bello. Alguém conhece a Ângela Alice Bello aqui? Quem conhece? Enfim, da Faculdade Lateranense de Roma, né, que trouxe para o Brasil, assim, com a irmã Jacinta, muitas contribuições sobre a Edith Stein. Conheci a Suzana lá e viramos fãs. Cecília eu conheci um pouco depois, mas ficamos fãs. Eu tenho muita admiração por pessoas inteiras, né? Uma coisa que eu admiro muito na Edith Stein é uma graça de inteireza, né? Pessoas inteiras, que são inteiras no que elas fazem, no que elas são, né, sem ou isto ou aquilo, ou eu sou de fé, ou eu sou uma pessoa de razão, ou eu sou mãe, ou eu sou acadêmica, ou eu quero ser tudo, sabe? Eu tenho uma coisa assim, e eu vejo nelas também isso, né? São mães, esposas, profissionais, acadêmicas, religiosas, né? Então, eu fico feliz em estar tão bem acompanhada aqui, e eu quero tudo também. Eu achei recentemente um papelzinho pequenininho, assim, que na minha juventude eu tive uma vida intensa de igreja, né, de grupos de jovens. E lá na minha cidade, Campina Grande, lá na Paraíba, né, eu já me identifico porque esse sotaque não me deixa esconder muito tempo, né, mas faz 14 anos que eu moro aqui em São Paulo, gosto muito de São Paulo, mas, enfim, meu filho teve câncer, né, há 14 anos atrás viemos fazer o tratamento dele e aqui ficamos, né, então sou filha da PUC também. E eu achei um papelzinho no tempo da minha graduação, que eu estava num retiro, e a pessoa que estava conduzindo o retiro pediu para a gente escrever no papel qual era o nosso maior sonho. Na frente era o maior sonho, e atrás era o maior pecado. Ia ter um momento lá de oração, depois apresentar aquele maior sonho, né? E eu achei isso, há 20 anos atrás. E aí eu achei esses dias esse papel e estava escrito lá o meu maior sonho. Meu maior pecado eu não vou contar para vocês, claro, né? Mas o meu maior sonho estava lá, assim. Eu estava na graduação e já estava pensando no mestrado, né? Eu quero fazer mestrado, ser professora universitária, casar, ter filhos e continuar sendo inteiramente de Deus. Esse era o meu maior sonho. Eu queria tudo. Casar, ter filhos, ser professora universitária. Eu disse que queria fazer mestrado, mas deu para ir um pouquinho mais longe, né? Agora estou começando meu pós-doc lá na PUC Paraná,
também seguindo aqui os caminhos da Edith Stein. E posso dizer que estou realizando esse sonho, né? Eu tinha muito medo que a vida acadêmica me roubasse um tesouro tão precioso, que ali eu já achava que eu já tinha encontrado, né? Eu já dizia assim, eu quero continuar sendo inteiramente Deus, ou seja, eu já me achava, né? Eu já achava que eu era, eu queria continuar sendo inteiramente de Deus. Hoje eu percebo que tem muitas coisas ainda que precisam se render, que tem muitas áreas em mim que ainda precisam ser inteiramente dele. Mas continuo nesse caminho e continuo desejando e continuo sonhando, né, em viver todas essas dimensões, né? Sou mãe, sou esposa, tenho 4 filhos, e estamos aqui, né, caminhando para rumo à realização desse sonho, né? Um sonho que nos projeta para a eternidade, não é um sonho só para ser vivido aqui, né? Mas passa para outra dimensão. E então, eu conheci a Edith Stein, foi um encontro assim muito avassalador, porque eu vi uma mulher também intensa, amante da verdade, amante de Deus, amante dos estudos, e que eu disse, pronto, ela pode ser tudo, né? Então, se ela pode ser tudo, então é um caminho, né, para... E aí eu estava muito encantada com ela. Aí eu disse, não, mas academicamente isso não é legal. Minha orientadora vivia dizendo, Magna, calma, você está muito encantada, mas é porque ela é santa, você é católica, então ela é santa, então esse negócio não vai dar certo. Você precisa, né, se controlar, ter um rigor acadêmico, um rigor científico. E é verdade mesmo, ela não estava errada, né? E aí eu fui, na época, quando eu estava começando, eu fui para uma defesa de doutorado lá na USP, da Ilana Novinsky. Pode colocar. Ela é judia, né? E o doutorado dela foi sobre Edith Stein. Ela continuou sendo judia, não entendia as coisas da Edith Stein, questionava muitas coisas, assim, não entendia a conversão dela, como tornar-se católica, né? Podia ser tanta coisa, mas assim, ela fazia questão, não entendia a entrada dela ao Carmelo, não entendia a entrada no Carmelo, achava que tinha sido uma fuga dela, enfim, ela fazia questionamentos reais a partir do ponto de vista de judia dela, mas assim, de um respeito e de um encantamento tão grande por Edith Stein, que aí eu disse, meu Deus, é isso mesmo, né? Ela questionava, tinha as posições dela, mas ainda assim não fugia dessa admiração e reconhecer que ela era essa grande mulher. E aí tem uma frase dela logo no início, assim, que ela fala assim: eis aqui uma mulher cuja vida nos apresenta um percurso complexo e dramático, provocando muitas questões. Uma mulher múltipla em todos os sentidos. Edith para sua família, doutora Stein na Universidade de Göttingen, quando aluna de filosofia do Edmund Husserl, Edith Stein enquanto militante feminista, irmã Teresa Benedita da Cruz, após sua conversão e ingresso no Carmelo, número 44.074, como judia deportada pelos nazistas para o campo de concentração de Auschwitz, Santa Teresa Benedita da Cruz, após ter sido canonizada pela Igreja Católica. Então, essa mulher múltipla, né? Eu coloquei essa frase aqui quando eu fui colocar, será que eu estou cometendo um spoiler aqui, né? Já dizendo tudo que ela, a gente vai falar de uma pessoa já dizendo que ela morreu, mas já ficou muito claro que ela, né? Já se contou aqui um pouco da trajetória dela e todos já sabem que ela foi, né? Sofreu junto com o povo judeu esse triste fim, né? Mas o bonito dela é que ela se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, mas nunca abandonou as suas origens judaicas, né? O respeito, a tradição, conhecia profundamente a fé judaica, né? E via que ali estava prefigurado, né? No judaísmo estava prefigurado o que se cumpria no cristianismo, né? Ela via o cristianismo como o cumprimento daquilo que já estava sendo anunciado, né? Ela fala aí, né? E ela se comovia muito, assim, que boa parte dos
dos cristãos desconheciam. Então, a maior parte dos cristãos não sabe que a festa dos pães ázimos, quando os filhos de Israel comemoram a saída do Egito, é celebrada ainda em nossos dias, da mesma maneira que o Senhor a celebrou quando a celebrou com os seus discípulos, quando instituiu o Santíssimo Sacramento e se despediu deles. Né? E ela vai falando de várias festas judaicas, né, e como é estreitíssima a relação, né, do judaísmo com o cristianismo. Né? Uma outra citação, a gente está usando aqui muito essa... Né, a Paulus lançou, né, recentemente a tradução, né, da autobiografia dela, então nós três aqui estamos usando algumas citações dela. Mas essa aqui, especificamente, é de uma carta, né, porque, no fim da vida dela, ela já está no Carmelo, tudo, a mãe dela teve câncer e morreu. Para consolá-la, chegou uma notícia lá que a mãe tinha se convertido ao catolicismo. Né? As pessoas querendo, você está aí, para ela não se sentir culpada, enfim, porque a mãe estava morta, teve toda doença, e ela no Carmelo, então quiseram consolá-la. E ela fala isso aqui. A notícia de sua conversão foi um rumor sem fundamento algum. Quem propagou essa notícia, não sei. Até o final, minha mãe deve ter se mantido fiel à sua fé, dado que sua fé e a firme confiança em seu Deus a mantiveram em pé desde a mais tenra infância até seus 87 anos. E dado que foi a última coisa que seguiu viva nela em sua dura luta com a morte. Por isso, tenho a confiança de que haverá encontrado um juiz benévolo e de que agora é minha fiel intercessora, para que também eu alcance a meta. Né? Então, esse profundo respeito que ela tinha, né? Ela não tinha, a tristeza dela não era com os judeus não convertidos, né? Mas com os cristãos que desconheciam as origens judaicas da sua própria fé. Então, esse era o lamento dela, né, de que algo tão belo fosse tão desconhecido ao mesmo tempo. E aí, nós passamos para esse período, né, dando continuidade aqui ao nosso fio condutor. Está dando para vocês pegarem o fio condutor aqui das nossas falas? A gente tentou fazer um negócio bonito. Está bonito, não está? A gente foi assim... para fazer jus ao nome mesmo do evento, dinamismo entre fé e razão na vida e obra de Edith Stein. Bonito. E aí, seguindo esse fio, né, eu pego aqui nesse período em que ela se torna professora universitária, um período muito curto, em março, né, e também depois ela vai se tornar carmelita. Em março, Edith Stein é contratada como professora de Antropologia e Pedagogia no Instituto Alemão de Pedagogia Científica em Münster, na Alemanha. Né? Durante o semestre de inverno, de 32 a 33, ela dá um curso de Antropologia Filosófica, onde apresenta a concepção de natureza humana da metafísica cristã. Pode ir. Tais lições, redigidas para a preparação das aulas, foram publicadas postumamente sob o título de A Estrutura da Pessoa Humana. Né? Essa obra ainda não foi traduzida para o português, mas está prestes a ser. É uma obra fantástica. Né? Ela se encontra assim, num período de maturidade humana, intelectual, da fé. Ela tem por volta de 40 anos, a minha idade. E ela tem 10 anos da conversão dela, ela se converte com 30, né? Lá, uns 30 anos que ela se converte. 29 para 30, aqui ela tem 40, 41. Então, ela tem 10 anos de convertida, então, bebeu muito nas fontes, né? Tinha lido muito, toda essa São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, com certeza, as obras completas de Teresa d'Ávila, Santo Agostinho. Ela foi nas fontes, porque a mulher, onde ela ia fundo, né? E estava nessa fase também de uma maturidade intelectual, né? E essa obra assim, ela é meio que uma síntese desse percurso dela até aqui. Então, essa obra ela reúne as contribuições da antropologia, da filosofia, da pedagogia, da teologia. Né? A formação humana ela ocupa o tema central das preocupações
da Stein, né? E nessa obra tem essa... Ela dialoga com as principais concepções antropológicas da sua época, que é o idealismo alemão, a psicologia do profundo, né, que é do Jung, do Freud, e o existencialismo de Heidegger, né? Ela vai vendo essas concepções e conversando com o cristianismo, com a visão cristã do ser humano, e ela vai fazendo as aproximações, onde essas visões de mundo se aproximam, onde elas se distanciam, né, e o que há em comum entre elas. Mas ela chega à conclusão que o conhecimento teológico ele é irrenunciável para a pedagogia, né, para a educação, para a formação humana, né? Uma doutrina geral, ela afirma, uma doutrina geral do ser humano não pode limitar-se ao ser criado, mas deve levar em consideração a diferença entre o ser criado e o ser incriado, e a relação que ocorre entre eles. Portanto, seria incompleta e inadequada como fundamento da pedagogia uma antropologia que não levasse em consideração a relação do ser humano com Deus, né? Então, essa dimensão, né, de todas essas bases, né, de conhecimento, eles ficariam sem sentido sem uma visão teológica também, né? Não se podem educar os homens para uma mesma finalidade, segundo um esquema geral. Dar espaço à especificidade da criança é um meio essencial para individuar a orientação interior ao fim, né? E aí, todo o trabalho educativo em Stein visa formar o ser humano à plena realização de si mesmo, num processo que acontece de dentro para fora, como atualização de suas potencialidades. Ainda que essa plenitude que cada ser humano é chamado a realizar só seja realmente conhecido por Deus, que o criou e conhece em profundidade toda a sua criação. Ela afirma, né, que o verdadeiro educador é Deus, o único a conhecer cada homem singular em profundidade, a ter diante dos olhos o fim de cada um e a saber quais meios tem necessidade para conduzi-los ao fim. Os educadores humanos são só instrumentos nas mãos de Deus. Esse só não é pouca coisa, tá? Às vezes os educadores humanos são só instrumentos. Não é pouca coisa ser instrumento nas mãos de Deus para levar uma pessoa à concretização de si mesmo, né? Esse sentido de que a formação humana é algo único, pessoal, que ninguém conhece. É algo belíssimo, né? A pessoa como mãe, você pode ter vários filhos e cada um daqueles é um ser único. Um professor numa sala de aula que tem vários alunos e saber que cada um daquele tem um caminho, tem algo, tem um potencial a desenvolver que o professor não tem o total domínio, que a mãe não tem, que o pai não tem, né? Mas que todos são chamados a colaborar para que essa realização dessa potencialidade aconteça. É algo fantástico. Então, os educadores humanos são só instrumentos na mão de Deus. Isso não é pouca coisa. Nós sabemos disso, né? Então, mas é isso. Se fala muito em educação integral, né? Se fala muito em educação integral, virou assim quase um clichê. Todo mundo diz que faz educação integral, né? Edith Stein, embora não use essa expressão, né? Não vem da boca dela essa expressão, educação integral. Pelo menos eu nunca li nada ela mesma dizendo isso, mas a proposta educativa em Edith Stein é verdadeiramente uma educação integral, né? Que ela privilegia todas as dimensões humanas, o corpo, a psique, o espírito, né? Ela não chegou a desenvolver um método pedagógico, né? Não deu tempo para isso, mas deixou os fundamentos teóricos sobre os quais os educadores podem apoiar-se, né? Tem um livro muito bom, né, do Eric Derrous, que chama A Visão Educativa de Edith Stein, Aproximação a um Gesto Antropológico Integral. Ele é um francês fantástico, o melhor livro que eu já li com essa abordagem aqui, né, pegando a visão educativa em Edith Stein. Ele faz uma síntese assim, da obra dela completa. Assim, eu conheço poucas pessoas que
conhecem tanto de Edith Stein como o Éric Derrouze. É um livro pequeno, mas vale a pena. Assim, quem tem interesse na visão educativa em Edith Stein pode ler tranquilamente. A Cecília conhece, né, Cecília? Traduziu, ajudou a traduzir. Está em português. Está em português, é fantástico. Então, a educação integral é uma boa... ela tem fundamentos teóricos muito substanciais para se pensar nessa educação integral. A questão da liberdade e autoeducação, não dá muito para aprofundar essas questões, mas só passando assim, né, que ela afirma que o conhecer e o querer são atos livres. Dessa maneira, o ser humano, consciente de sua liberdade, não fica entregue às forças formadoras externas como se fosse uma matéria passiva, pois é capaz de abandonar-se a elas ou recusá-las. Ele pode procurar as chances de formação ou pode evitá-las, de modo que a iniciativa livre, própria, também faz parte dos fatores que participam da formação da alma. A natureza espiritual do homem, razão e liberdade, exige a espiritualidade do ato pedagógico, isto é, uma ação comum do educador e estudante que leva em conta o crescimento gradual da espiritualidade, em que a atividade de orientar do educador deixe sempre mais espaço à atividade própria do estudante para conduzi-lo, enfim, à completa autonomia e à autoeducação. Né? A autoeducação aqui não quer dizer que é uma educação que é feita sozinha, não é como se fosse autodidatismo, né? Mas esse momento em que a própria pessoa vai assumindo, né, as vias, né, formativas. Vai vendo aquilo que lhe diz respeito e aquilo que não lhe diz respeito. Enfim, vamos passando. Aí, em 1933, ela se vê impossibilitada de prosseguir, né, a sua vida, a sua atividade docente, porque Hitler assume o poder, os judeus são impedidos de assumirem atividades públicas, e aí ela não consegue concluir os seus projetos, e aí ela, nesse momento, ela repensa, né, volta a cogitar entrar para o Carmelo, né, como a Cecília já falou, né, que a mãe dela, ela queria entrar no Carmelo já de primeira, mas aí ela disse que a mãe não ia aguentar um segundo golpe, né, a conversão. A mãe nunca aceitou a conversão dela, pelo menos até onde nós sabemos, né. E aí entrar no Carmelo em seguida também não seria. Mas também, como alguns acham que foi uma fuga, né, vamos ver o que ela mesma fala. Na autobiografia, ela tem um momento que ela fala assim, naquele momento, esse momento que ela se refere aqui é um momento mais áureo, assim, que ela estava tratando com as questões femininas, sobre o feminismo e tal. Então, naquele momento, todos nós estávamos muito interessados pela questão feminina. Com frequência, falávamos sobre o problema da dupla vocação feminina. Erna e nossas duas amigas tinham fortes dúvidas sobre se não se deveria sacrificar o trabalho profissional em favor do matrimônio. Somente eu mantinha sempre que, por nada no mundo, renunciaria à profissão. Quem poderia, então, adivinhar nosso futuro? As três se casaram e, apesar disso, exerceram sua profissão. Unicamente eu não me casei, porém também sou a única que fiz um compromisso pelo qual queria sacrificar com toda alegria qualquer profissão. Né? Então, nas memórias dela, ela fala isso, né? Que a vida tomou rumos que nem ela imaginava. E aí, o Carmelo era minha meta já havia 12 anos, desde o verão de 1921, quando caiu em minhas mãos o livro da vida de Santa Teresa. E minha longa procura pela verdadeira fé chegou ao fim. Quando fui batizada no ano novo de 1922, já pensei que era a preparação para entrar na ordem carmelita. Alguns meses depois, no entanto, encontrei-me de novo com minha mãe, depois do meu batismo, e ficou claro para mim que ela não aguentaria esse segundo golpe. Né? Então, para deixar muito claro assim que o Carmelo não foi uma coisa eventual, não foi uma fuga, né? Não foi só por uma circunstância. Muito pelo contrário, ela queria entrar no Carmelo desde
desde a conversão, né? Mas, pelas circunstâncias que já foram faladas, ela foi se mantendo no mundo, nas atividades profissionais, mas ela desejava o Carmelo. E aí, Santa Teresa, só rapidinho assim, o que é que havia de tão encantador em Santa Teresa? Vocês são carmelitas? Coisa linda. O que é que há de tão encantador em Santa Teresa que faz Edith Stein assim querer abandonar tudo, né? O que é que há nessa obra, a obra da vida, a autobiografia de Santa Teresa que encantou tanto ela, né? Aí só situando aí no tempo, né? Que 1900, enfim, vamos lá. Qual é a verdade que tem lá? Vamos só para a gente concluir. Deus habita o ser humano, né? Pode parecer uma coisa assim muito óbvia, né? Mas essa era uma coisa assim revolucionária para ela, né? No judaísmo não se pensa num ser, num Deus pessoal, um Deus que habita a alma humana. Deus é espírito e nada mais. Como um colega dela fala, quando ela começa a ver essas questões, ela vai falar com um grande referencial do amigo dela e ele pergunta: "Você acredita num Deus pessoal?" Ele diz: "Deus é espírito e nada mais." E ela diz que é como se ela tivesse recebido uma pedra no lugar de um pão, né? Porque ela se decepciona. E em Teresa ela vê Deus habita o ser humano, né? E chega-se a Deus pela via do autoconhecimento e da oração, né? Santa Teresa via uma relação profunda entre autoconhecimento e a vida com Deus. Ela não achava que o autoconhecimento era uma coisa que você só atingia quando estava lá velhinho, e você caminhava muito, e lá você ia ter como prêmio o autoconhecimento. Não. Autoconhecimento, para ela, era o início de tudo. E ela dizia para as monjas assim: não importa o quanto adiantada vocês estão, nunca descuidem do autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, prestar atenção em si mesmo, prestar atenção nas próprias vivências, conhecer as trevas, as sombras, as luzes, né? Olhando para si mesmo, era algo que Santa Teresa via muito, mas sempre a partir também desse olhar de Deus, porque também, se a gente for ver nossas sombras, somente a partir do nosso olhar, às vezes é desesperador, né? Então, partindo dessa dimensão de que Deus está ali, Deus é misericórdia, e através dessa via do autoconhecimento e da via da oração, o ser humano pode encontrar, né, a sua essência mais profunda. E aí ela dá esse passo assim, né, de uma filosofia antropológica, né, porque a filosofia da Edith Stein sempre foi o ser humano sempre esteve no centro das suas preocupações, no centro das suas atenções, né, desde a tese dela, doutorado, a vivência. Então, era uma filosofia antropológica mesmo, para uma antropologia teológica, né? Ela descobre que é o homem que estava no centro das investigações, mas Deus está no centro do homem, né? Entende essa? O homem está no centro, mas no centro do homem está Deus. Então, é de uma filosofia antropológica para uma teologia, de uma antropologia teológica. Tanto nome, né? Mas está claro, né? Vocês estão entendendo. Eu estou percebendo que tem umas pessoas que estão fazendo assim, ó. É sinal de que está entendendo, né? Faz sentido, faz sentido. Então, é isso. Eu teria outras coisas aqui, mas passa só para a gente finalizar com o último slide. O penúltimo, pode ir. Ela entra para o Carmelo. Deixa eu ver se eu estou acompanhando vocês aqui. Tá, né? Torna-se carmelita. Ela escreve no Carmelo, ela tem uma autorização para continuar produzindo, então ela escreve A Ciência da Cruz e a Ser Finito, Ser Eterno. A Ciência da Cruz ela não completa, que ela vai falar sobre São João da Cruz. É uma obra fantástica. A última obra dela, a mulher não deixa de ser intelectual nunca. É lindo, porque é uma acadêmica falando sobre um santo místico. Ela não sai do nível nunca. É incrível, né? É incrível assim, como ela
entra no caminho da mística, sem deixar de ser filósofa, sem deixar de ser teóloga, sem deixar de ter um olhar educador. Enfim, ela continua sendo tudo o tempo todo. Assim, uma obra, essa obra tem traduzida para o português, né? A Ciência da Cruz, no centenário do São João da Cruz, né? Um místico, e ela vai explicando a obra A Ciência da Cruz, um acadêmico. Então, por fim, fazer memória, né? Acho que o mais importante de tudo isso é essa aprendizagem do fazer memória, né? Santa Teresa fez, ao escrever sua autobiografia, ela faz memória. Santo Agostinho, ao escrever sua autobiografia, faz memória. Edith Stein também, ao escrever sua autobiografia, faz memória. E encontrar o caminho pessoal, né? Encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa via, também nós precisamos fazer memória, porque às vezes a gente está muito preocupado com o que serei, o que vou ser, até mesmo essa pergunta, o que Deus espera de mim, né? Qual a vontade de Deus para a minha vida? E para eu entender o que está por vir, eu preciso aprender a fazer memória, ver os rastros de eternidade na minha vida, né? Aprender a fazer memória, olhar para trás. Isso é um aprendizado que ela, com certeza, aprendeu judaicamente, né? Um aprendizado, né? Esse fazer memória, não esquecer de onde eu vim, as minhas origens, não só origens, enfim, todas as origens, né? Fazer memória, para que isso me aponte para o futuro, né? Às vezes o nosso fim está tão próximo e a gente está achando que vai bem para frente, mas o nosso fim já está ali, né? Ela não sabia que o fim dela estava tão próximo. O nosso fim pode estar próximo, pode ser, enfim, hoje pode ser a nossa última noite de vida. Não estou fazendo agouro para ninguém. Não estou agorando ninguém, mas hoje pode estar selando o final da vida de um de nós aqui. Pode ser eu, pode ser vocês. Mas que memória, né? Fazer memória. Quais os rastros de eternidade que tem na minha vida e para onde eles me apontam, para onde eles estão me levando. Esse fio condutor da nossa vida, ele não pode se perder, né? Então, eu encerro com essa frase dela, que está bem no finalzinho, né, quando ela vai para o Carmelo, ela tem um embate muito forte, assim, doído com a mãe, né? A mãe, até o último instante, tentando convencê-la a ficar. Não é embate de briga, é essa luta. Ela querendo ir e a mãe querendo que ela ficasse. Elas passam uma noite, amanhã, e tem todo um período. Então, foi um momento muito forte. Mas, finalmente, quando ela entra no trem, né, depois de se despedir, ela fala isso. Voltei para o meu lugar no vagão do trem. Tornava-se realidade aquilo que jamais ousara pensar que aconteceria. Era impossível me sentir tão transbordante de alegria. O que eu acabava de viver tinha sido terrível, mas eu me sentia profundamente em paz, no porto seguro da vontade divina. Então, esse é o sinal, né? Esse é o crivo, né, de que nós estamos no caminho certo. Abraçar as dificuldades, abraçar a cruz, como ela fez, mas essa experiência de luta que gera alegria e que gera paz, né? Se está em paz, se tem uma coisa lá no fundo que cala, então, né, que ela, Santa Teresa Benedita da Cruz, interceda por nós, né, e nos conduza a essa experiência de encontrarmos a nossa via pessoal, que está no centro da vontade de Deus. Devido ao horário, eu acho que podemos fazer um bloco de perguntas, 3 perguntas. Pode ser assim? Pode ser? Sim. Muito obrigado.
Não está ligado, eu acho que tem que ligar. Não, tem que ligar. Ah, é só ligar aí. Tem que ser, eu me atrapalhei um pouco, eu estava tentando olhar aqui. Deu uma atrapalhada. Deu. A primeira pergunta é o seguinte. A gente... Foi falando que a Edith, ela ofereceu sua morte ao povo judeu. Depois ela tornou santa. Mais próximo da. Mais próximo da. Ofereceu para os dois povos. Depois ela tornou santa cósmica. Queria saber se hoje os judeus consideram ela como uma pessoa querida, uma pessoa importante para o povo judeu. A segunda Eu posso responder. sobre razão e fé. Então, você quer responder primeiro? O documento da igreja, Razão e Fé, foi documento de Papa João Paulo II. João Paulo II. É. mas foi chama o teólogo Ratzinger, né? Ratzinger, sim. Foi ele que dirigiu e tal. E, portanto, eu não entendi bem porque foi falando tanto da Dom Paulo II, falando da Razão e Fé sobre Tá. Edith. Você quer falar? Eu... São três perguntas. Ah, nossa, três depois. É porque o microfone. Senhora aqui. Então, mas já agora já está começando a ter, por exemplo, a associação dela lá na Breslândia é para a relação entre judeus e cristãos. A própria Ilana Novinsky. Que a gente vai... Pode falar, desenvolver pela associação. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a palestra, foi muito interessante. Agradeço a cada uma de vocês. Sou estudante aqui da PUC de São Paulo também, dei uma fugidinha da aula de antropologia. Deu para participar, mas valeu a pena. Minha pergunta é a seguinte, como foi falado, Ah, tá. como foi tratado o tempo? Acho que é melhor. É melhor. Como foi tratado o tema de fé e razão, eu queria saber como essa visão de Edith pode ser trazida para o ambiente acadêmico, que hoje está tão carente dessa visão, tanto de fé e de razão, dessa junção, dessas duas áreas. Então eu queria saber como que a visão dessa mulher pode mudar, talvez, a história das universidades daqui para frente. Posso? Você acha que foi Vai ter mais três, né? pergunta? Tá certo. Eu tenho que anotar, então. Acho que a gente Deixa eu você quer falar a primeira e Acho aí que a eu gente pode respondo responder pra junto não se às... perder. Mais uma pergunta? A gente Tem fez mais duas, uma. Vamos, senão a gente vai perder, eu acho, um pouco. Então, eu falei, Edith Stein morreu pelo povo judeu, né? E morreu também pelo povo católico, vamos dizer assim. Ela morreu pelos dois povos. E para ela não tinha essa cisão, para ela era uma continuidade. Acho que essa é uma grande marca dela, que é a integração, que é a harmonia que ela coloca nas coisas e que vê como complemento. Acho que a própria Magna citou a tese da Ilana Novinsky, que é judia, né? Então, que também tem esse interesse por estudar. Então, acho que também no meio judaico há esse interesse e esse interesse está crescendo, né? Então, eu acho que Edith Stein traz justamente essa contribuição desse diálogo interreligioso e desse olhar, né, para a questão da fé judaica e da fé cristã como uma continuidade, não como um rompimento. Acho que esse tanto na questão interreligiosa como na questão interdisciplinar. Acho que essa é uma grande marca dela. Com relação à fé e razão, ela foi uma encíclica do Papa João Paulo II, 1998. Ele já estava
bem velhinho, e a gente sabe que ela foi escrita, como todas as encíclicas, ela foi escrita por várias mãos, né? E realmente o Ratzinger, o Bento XVI, ele faz uma continuidade. Eu, inclusive, nas minhas aulas, eu basei todas as minhas aulas nessa encíclica e num texto do Ratzinger, que foi a palestra que ele deu na Sorbonne, para justificar que a nossa religião é a religião verdadeira. Chama-se A Verdade do Cristianismo, que está num texto dele, Fé, Verdade e Tolerância, que realmente é como se fosse a continuação da Fides et Ratio. E eu digo também que não só Bento XVI é o continuador de João Paulo II, como o Papa Francisco, ele é o continuador de Bento XVI e João Paulo II. Esses 3 últimos papas, eles vivem essa síntese da fé, razão e a verdade, que ela culmina necessariamente no amor, né? Então, João Paulo II se preocupou em mostrar as bases filosóficas desse diálogo fé e razão, né? Bento XVI deu as bases teológicas, por isso que ele teve tanto problema lá na Cúria, né? Os teólogos não gostaram muito, porque os teólogos se sentiam assim como a irmã mais velha. Então, foi muito difícil para os teólogos ser um tequinho da asa de um pássaro, né? Sair, descer daquele pedestal, né? Inclusive, eu falo muito para os meus alunos, que eles são os alunos que estão indo da filosofia para a teologia, que não há uma subida de degrau aí, né? E que você não abandona as categorias da filosofia. Então, Bento XVI deu esse fundamento teológico, e Francisco, com um pé nesse fundamento filosófico e outro pé nesse fundamento teológico, ele está realmente levando a prática do amor, que é uma consequência lógica, teórica, intelectual, a gente até diria, desses 2 fundamentos. Então, isso é muito importante, não há uma cisão, né? E todo mundo que quer contrapor, não confrontar, mas contrapor um papa com outro, são pessoas que não entendem essa unidade, né? Que é a unidade da nossa igreja, que, apesar de sendo feita por homens cheios de milhares de defeitos, né? Ela segue uma unidade, né? Então, acho que essa é a resposta. Com relação a... Você quer falar? Eu respondo você quer? Tá, qual depois o teu nome? Vitor. Tem outro Vitor ali, né? Então, respondendo a pergunta do Vitor. Vitor, não é fácil, não é tarefa fácil. E não se mudam universidades, se mudam pessoas, né? A partir do momento em que cada pessoa vai fazendo o seu caminho também. Para você, fez sentido isso aqui que a gente falou? Fez sentido. Então, quando algum professor, alguém for falar para você que essas coisas são inconciliáveis, você vai ter um parâmetro para dizer, espera aí, este está dizendo isso. Mas eu ouvi uma outra versão, uma outra possibilidade. Então, existe possibilidade. Agora, cada pessoa precisa encontrar o seu caminho. Agora, a gente não pode acreditar nessas... Eu posso dizer assim que isso é uma mentira, né? Que fé e razão são inconciliáveis é uma mentira, né? Que é fartamente difundido, especialmente no ambiente acadêmico. Mas cada pessoa precisa fazer o seu caminho também, né? Mas não dá para ser imposto de cima. A partir de agora, todo mundo tem que ter fé, todo mundo tem que... Não, mas é o estudo, é a dedicação, é o testemunho, né? E aí a gente vai encontrando. Mas é possível sim. Eu queria só complementar um pouquinho, que realmente o nosso Brasil é muito grande, mas também para dizer para você que já tem muitas iniciativas, já tem muita gente estudando Edith Stein. Nós temos vários grupos de estudos, a gente se faz por Skype, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. E o intuito que a gente está montando esse site, que vai ser edithstein.com.br, vai ser para colocar esses grupos em contato, né? Inclusive, em Fortaleza, tem uma pedagoga que apresentou um programa de educação na prefeitura baseado nos fundamentos antropológicos de Edith Stein. Olha que bacana. Só que o nosso Brasil é muito grande, então a gente não sabe isso, né? Então, o intuito desse site que a gente está montando é para que essas pessoas entrem em contato, um aprenda com os outros e que a gente comece, né,
E é sempre como realmente foi muito bem falado pela Magna. Sempre são iniciativas da pessoa, né? A pessoa tem... Aquilo faz sentido para a existência, para a vida dela. Então, ela começa a colocar aquilo na prática. Não é uma teoria um pouco mais bonita do que as outras, né? Tudo isso que a gente falou, e por isso a gente quis usar usar o fio condutor à vida da Edith Stein, porque realmente é a vida dela que mostra essa teoria, né? Então, o jeito que tem é esse, é transformar essa teoria, entender, conhecer na sua vida, no seu modo de viver, né? Tanto que no site a gente vai ter assim, estudos de Edith Stein, a gente vê que não é só, tem na filosofia, tem na pedagogia, tem na psicologia, e eles não conversam entre si, né? Porque a universidade brasileira ainda é muito molde positivista, um não conversa com o outro, né? Então, inclusive, isso também é essa iniciativa de pegar pessoas de áreas diferentes. E quem realmente começou a fazer tudo isso foi essa grande fenomenóloga, Angela Lesbello, que é uma mulher fantástica, junto com essa outra grande fenomenóloga, outra mulher fantástica, que é a irmã Jacinta Turolo. Já fazem quantos anos que elas vêm? Anualmente? Quase 20 anos que ela vem anualmente ao Brasil, e cada ano ela vai para lugares diferentes. Ela é professora estrangeira, professora do Instituto de Pós-Graduação da Psicologia da USP, né? Ela é professora convidada. Então, ela vai sempre na USP, e depois, esse ano, a USP não pagou a passagem, mas aí outro grupo chamou, e ela vai gratuitamente. A imprensa é uma coisa assim, muito bacana, mas aí, gratuitamente, ela vai. E é impressionante, assim. E onde ela vai, ela deixa sementinhas, e os grupos vão se formando. E tem pelo Brasil inteiro. E até foi me aproximando mais dela que eu falei, a gente tem que fazer um mapeamento de todos esses grupinhos de Edith Stein, porque, no fundo, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente foi dar um curso em Manaus, né? Eu e mais um carmelita e um professor de teologia. Foi bárbaro, foi assim, maravilhoso. E eu sei que daquele curso um monte de alunos já começaram a fazer TCC em Edith Stein, outros já estão fazendo mestrado. Então, são coisas que a gente não tem nem acesso, né? Então, o intuito do site é esse. Quando a gente, se Deus quiser, daqui umas 2 semanas, a gente não sabe muito bem, mas vai, porque somos todas mães, esposas, né, trabalhamos. Mas a gente aí sim vai contar com todo mundo que tem interesse para entrar, para ajudar. E a gente vai tentar difundir essa proposta, que é uma proposta muito bacana de vida. Eu queria complementar também. Eu sou da área da psicologia, não sei que área você é. Que área você é? Atualmente eu faço administração, mas tá. penso em outras áreas. Tá. Então, para mim, eu vivi meu processo de conversão ao longo da faculdade de psicologia. E eu vivi essa crise muito forte, tanto que o meu TCC, o tema foi a dimensão religiosa, um desafio para a psicologia. Ou seja, era o meu desafio naquele momento. E Edith Stein, para mim, foi a resposta, porque eu entendi que a integração se fazia pela visão antropológica, é a visão de pessoa, né? Eu fui entrevistar psicólogos católicos para entender como é que eles viviam isso na sua prática, e vi pessoas buscando a mesma coisa. Alguns falavam, eu rezo pelos meus pacientes, mas eu uso uma linha, eu via que era uma linha incompatível com a sua visão de fé. Então, eu perguntava, como é que eu posso integrar isso de um modo mais profundo? E Edith Stein, para mim, foi a resposta, né? E aí eu acho que a gente entra na questão da visão do que é ciência. Para o positivismo, a ciência é uma coisa. Para Edith Stein, metafísica é ciência. A metafísica cristã é ciência. Então, acho que a gente esbarra, né, numa diferença de visão. E outra coisa, se a gente está no ambiente acadêmico, a gente tem que falar a linguagem acadêmica. A gente tem que se fazer respeitar pelo rigor acadêmico, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, uma questão fundamental é estudar com seriedade, né, nesse rigor metodológico, e trazer para o debate as questões de igual para igual, na linguagem acadêmica, vamos dizer assim. Acho que é isso. Foi o que Edith Stein fez na vida dela. Quero agradecer a Suzana, a Maria Cecília, a Magna, por compartilharem esse conhecimento. Agradecer também o Jornal São Paulo por publicar o evento. Agradecer a Livraria Editora Paulus por prestigiarem também.
E esse livro aqui está sendo vendido, é a autobiografia de Edith Stein. É um belo começo e também um bom aprofundamento para quem já tem alguma noção, tá certo? E, especialmente, eu gostaria de agradecer à coordenadoria da Pastoral Universitária da PUC, que acreditou na ideia e pôde promover esse evento. Só para terminar, buscar a verdade é buscar a Deus. Foi isso que fizemos nessa noite, com o auxílio de Edith Stein. Uma boa noite para vocês. Só um instante, vai ter um sorteio para vocês.